E a vida é muito assim, né? A gente não existe um roteiro correto, certo para a vida. Quanto mais essa linha for desigual, esse roteiro levar vários caminhos, melhor vai ser o filme. Desde que tenha argumento para isso também, né? Com certeza. Eu acho que o grande barato disso é justamente o livre arbítrio que a gente tem. Perfeito. Né? Porque se a gente tivesse... Se nós não tivéssemos opção, nós teríamos uma linha reta a seguir, né? Exato. Então, de uma certa forma, nós saberíamos o que aconteceria em cada módulo da nossa vida, cada passagem. Mas você tendo esse livre-arbítrio, até você acaba se surpreendendo, né? Você pode se surpreender. Perfeito. Porque muitas vezes, inúmeras vezes, a gente acha que... E aquelas promessas de fim de ano, de início de ano, de aniversário... Porque são as primeiras. São as primeiras, né? Que a gente se programa, enfim... E você não consegue fazer metade daquilo. É verdade. Né? Eu acho que isso que é muito bom, porque outras coisas vão aparecendo no caminho. E isso é muito legal, já aconteceu muito comigo. Assim, por exemplo, teve propostas de filmes, projetos que andam bem na sua pré-produção, no seu desenvolvimento, e que eu já tive casos de eu ter um projeto já até com data marcada para começar o plano de filmagem. Sim. E naquele momento não aconteceu o projeto. Porque não era para acontecer naquele momento, E né? eu dou graças a Deus, porque assim... justamente por não ter acontecido, foi um projeto que ele amadureceu, o roteiro cresceu. Ótimo. Então você, às vezes quando você é surpreendido, né, assim, pela vida, pelo destino, enfim, isso te traz milhões de outras possibilidades também, né? Eu estou conversando com Bruno Saglia, que é cineasta, roteirista e diretor da Box Filmes. Bruno, você vai estrear com o filme After Night, com Isabel Gueron, Rodrigo Pena, André Segatti, Mariana de Moraes, Sérgio Abreu, Luciana Coutinho, entre outros artistas brasileiros. É um filme de produção americana? É uma produção americana da cineasta Denise Zangrillo, que ela tem um roteiro extraordinário, ela tem uma visão assim do mundo muito aberta, muito distante de, às vezes, alguns conceitos pré-determinados, assim. Então o roteiro dela, inclusive, era um roteiro aberto. Perfeito. Com os atores. Ela escrevia cenas e os atores, durante a cena... inventavam as falas. Isso, que é uma forma moderna, inclusive, de cinema, né? A Cidade dos Homens fez isso, entre outros. E possibilita para o ator um trabalho mais criativo também. E né? mais real, mais realista. Ele sabe onde ele tem que parar, ele sabe onde ele começa e onde ele tem que parar. Perfeito. Então as cenas eram construídas dessa forma. Haja Stanislavski, hein, meu amigo, para esses artistas, hein? Haja preparação de ator aí. É verdade. E no caso, você estava me contando que o roteiro do filme fala sobre as máfias de pôquer na zona sul do Rio de Janeiro. Eu nem sabia dessa realidade. Nesse caso, a realidade inspirou a ficção ou foi o contrário? Então, a partir do momento que eu comecei a me envolver, a gente começou a descobrir todos esses caminhos que acontecem, não só na noite carioca, como durante o dia. E fascinante, perigoso e fascinante, porque você vai descobrindo figuras que você acha que já não existe mais, até porque o Rio de Janeiro, de uma certa forma, não tem mais aquele glamour de quando era capital, enfim. Certo. Mas ainda alguns desses personagens mantêm essa característica, que isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. Muito interessante. E que, por exemplo, na época do Cassino da Urca, que até... era uma referência cultural, lançou vários artistas, enfim, né? Não que tenha a ver com máfia, mas assim, mesa de pôquer, cassino, está muito ligado a isso. E a gente descobriu muitas figuras interessantes, assim, permeando, trabalhando nesse meio tempo. Foi muito bacana. Eu estou conversando com Bruno Saglia, cineasta, roteirista e diretor da Box Filmes, que estreará o filme After Night, que é uma produção americana feita aqui no Brasil. Eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto com um pouco mais de Bruno Saglia. Essa entrevista está gostosa, ele vai falar um pouco mais de sua carreira e sobre o tema do nosso programa de hoje. A vida real pode ser mais surpreendente do que a ficção? Você pode dar a sua opinião, aliás, você deve dar a sua opinião. 3396-6969 é o telefone que você usa para isso. Eu já volto! Uma boa pergunta, inclusive numa época que a tecnologia não era a que nós temos hoje, e foi constituído um filme em cenário que é fantástico, parece que todo feito em externa, né?
Diga lá, Bruno, a resposta aí pro nosso querido Gesselano de Nilópolis. E que inclusive é referência total, né? Total, assim, referência e influência para os cineastas, né? Com certeza. Assim, um filme que foge justamente disso que você falou, assim, de tecnologia. Perfeito. Pelo menos tentam ao máximo fazer proveito dessa ferramenta. Sim. Você vê ali uma realidade que conta muito com o quê? Com a interpretação dos atores, com a técnica no set de filmagem, com a sensibilidade, por exemplo, de figurinista, do pessoal que é responsável pela arte, pelo cenário, e o filme foi uma produção grandiosa, né? Victor Meirelles pergunta para o nosso convidado, Bruno Saglia. Bruno, na sua opinião, qual filme sobrepõe a realidade? Na história do cinema, assim, qual filme que você acha que melhor sobrepõe a realidade? Olha só, eu vou citar um que eu acabei de assistir, assim, uns 2, 3 meses atrás, que eu fiquei bastante impressionado. Eu achei muito interessante, assim, porque eu fui para assistir uma outra coisa, no horário não bateu, eu acabei entrando, e gozado que eu fui com a minha mãe, com a irmã, Sim. aquela sessão família de cinema, né? E que se chama Contato de Quarto Grau, com a Mila Jovovich, que é da série Resident Evil e tal. Ela fez também a Joana Dark, Dark, que é um filme magnífico. Justamente, um filme magnífico. E eu assisti esse filme, Contato de Quarto Grau, e eu fiquei bastante impressionado, porque justamente a realidade e a ficção se misturam. Porque o diretor teve uma grande sacada, ele colocou as duas personagens contando a história. Tanto a personagem principal, real, que é uma psicóloga, que ela narra os fatos da história, e a Mila Jovovich interpretando ela durante esses fatos, já aproveitando o lado da ficção. Certo. Então foi um mecanismo assim extraordinário que a gente pode utilizar como realidade e ficção, e ele inclusive aproveitou muito material que essa psicóloga havia registrado nessas sessões e utilizou justamente no desenrolar do filme, que é uma cena extraordinária, assim, com material real captado até sem muita técnica, porque foi uma câmerazinha amadora, realmente para registrar um momento, para não ficar perdido, né? E o diretor, juntamente com o roteirista, conseguiu misturar essas cenas, cara. Eu recomendo, quem pudesse, de Contato de Quarto Grau. A gente tem um lado todo da tecnologia, a gente tem todo o lado da magia do cinema, né? Dos grandes efeitos que a gente pode explorar, mas a gente tem uma história extraordinária que justamente a gente acha que vai por um caminho e quando chega assim nos 45 minutos do segundo tempo, você se surpreende com o final.